Olá, hoje nós vamos para sucessão testamentária. O tema da nossa aula de hoje é o comecinho da matéria de sucessão testamentária. Já estudamos a divisão da herança quando a pessoa morre sem deixar testamento ou codicilo, que é a sucessão legítima. E agora vamos para a sucessão testamentária. O que é a sucessão testamentária? Se a pessoa quer deixar por escrito a divisão do seu patrimônio para depois da sua morte, ele deve fazer ou um testamento ou um codicilo. Então, nós falamos tecnicamente que a pessoa, para deixar por escrito, para depois da sua morte, a divisão do seu patrimônio, a pessoa deve fazer um ato de última vontade, um ato de última vontade, também chamado de disposição de última vontade. As duas formas estão corretas de falar e de escrever. Ato de última vontade ou disposição de última vontade são expressões sinônimas. Então, uma pessoa, para deixar para depois da morte a divisão do seu patrimônio, basta fazer um ato de última vontade. E quais são as espécies de disposição de última vontade? Quais são os atos de última vontade? São dois: o codicilo e o testamento. O codicilo e o testamento. Então, se cair numa prova, num concurso, né, quais são as espécies de disposição de última vontade, quais são os atos de última vontade, a resposta é codicilo e testamento. Não, o codicilo não é uma espécie de testamento, mas sim é uma espécie de ato de última vontade, né? O codicilo é bem simples, vamos estudar logo na sequência, e o testamento, que demanda um estudo mais aprofundado, uma vez que o testamento, em relação ao testamento, nós temos 6 espécies. Nós temos 6 espécies de testamento, e claro, a gente vai estudar ao longo da aula da matéria de sucessão testamentária, que a gente está começando na aula de hoje, e vamos continuar em sucessão testamentária nas próximas aulas. A gente vai estudar cada uma das 6 espécies de testamento. Mas daqui a pouco eu vou falar quais são as 6 espécies de testamento. Mas nós vamos começar a aprofundar nessa matéria de sucessão testamentária com o codicilo. Então, primeiro tema aí que a gente aprofunda, codicilo. O que é o codicilo? O codicilo, eu vou dar o conceito na sequência, mas só para ter uma ideia inicial, é como se fosse um testamento, mas sem tantas formalidades. Vai ter formalidade, né? A gente vai ver, mas sem tantas formalidades como se exige no testamento. Só que o codicilo é para deixar coisas de pequeno valor financeiro, não é para tratar de algo que tem um valor financeiro maior, mais relevante. Então, se você quer deixar imóvel, automóvel, né, veículos de modo geral, automóvel, carro, moto, dinheiro de monta e assim por diante, tem que fazer um testamento. O codicilo serve para deixar por escrito para quem vai ficar com R$ 500, quem vai ficar com as roupas da família. Então, deixo, se eu morrer, deixo para meu irmão as minhas roupas, deixo para minha irmã as fotos de família, deixo para a enfermeira, para o enfermeiro que me cuidou de mim, que está me ajudando, R$ 600, deixo para o meu amigo, para a minha amiga querido, R$ 500 ou R$ 800, e assim por diante. Então, são dádivas, né? Dádivas são doações de pequeno valor, são valores que não são de valor alto, né? Qualquer valor mais significativo, mais relevante, tem que fazer testamento. Dada essa introduçãozinha no codicilo, podemos dar o conceito, então, de codicilo, antes de traçarmos outras regras sobre o codicilo. Conceito para a doutrina de codicilo: codicilo é o ato de última vontade. Codicilo é o ato de última vontade, pelo qual o disponente traça diretrizes sobre assuntos pouco importantes, despesas e dádivas de pequeno valor.
Repito, codicilo é o ato de última vontade, pelo qual o disponente traça diretrizes sobre assuntos pouco importantes, despesas e dádivas de pequeno valor. Então, o codicilo trata de coisas de pequeno valor financeiro. Pode até ter um alto valor sentimental, mas financeiramente não tem um valor alto. Né? O codicilo pode ser feito numa folha de papel. Quais são as formalidades do codicilo? Né? O codicilo vai ter que obedecer, sim, a algumas formalidades. E quais são elas? Então, vamos lá. Formalidades do codicilo. O codicilo é um documento de próprio punho, datado e assinado. Então, pega uma folha de papel, escreve, no final, escreve o que você quer deixar, para quem você quer deixar, no final, data e assina. É o que basta. Uma folha de papel, datado e assinado, deixando para quem quiser essas coisas que não tenham um valor financeiro alto. Aí está feito, então, o codicilo. O codicilo é válido, portanto, vai produzir efeitos jurídicos. Quando um codicilo é feito, ele pode ser revogado por um outro codicilo posterior? Pode. Então, quando é feito um codicilo, um novo codicilo pode revogar o codicilo anterior. Perfeitamente possível que um codicilo posterior revogue um codicilo anterior. Outra questão, se eu faço um codicilo e depois faço um testamento, pode um testamento posterior revogar o codicilo anterior? Pode, o testamento é mais forte do que o codicilo. Então, se eu faço um codicilo primeiro e depois eu faço um testamento, esse testamento pode sim, vai sim revogar o codicilo feito anteriormente. Tá? Então, quando se é feito esse testamento posterior, esse testamento, por ser mais forte, se ele quiser manter o codicilo anterior, ele tem que até constar. Ora, aquele codicilo está mantido. Pode manter ou pode revogar. Se não falar nada, está revogado. Ficou num testamento posterior e tem um codicilo anterior. Tá? Então, esse testamento posterior vai revogar o codicilo feito anteriormente. Então, um codicilo, no final das contas, um codicilo ele pode ser revogado tanto por um outro codicilo quanto por um testamento feito posteriormente. Já que estamos falando disso, vamos terminar o raciocínio. E se eu faço um testamento, pode depois um codicilo revogar o testamento feito anteriormente? Aí não, porque o testamento é mais forte e o codicilo é mais fraco. Então é feito um testamento primeiro, um codicilo posterior não vai revogar o testamento feito anteriormente. Então, um codicilo posterior não revoga um testamento feito anteriormente, tá? O codicilo nunca revoga testamento. Por isso que a gente fala que um testamento, a gente vai estudar depois, quando a gente entrar e aprofundar na matéria de testamento, um testamento só pode ser revogado por outro testamento. Então, quando é feito um testamento, esse testamento só é revogado por um outro testamento, tá? Nunca por um codicilo. Então, estão aí as regras do codicilo. Essa é a matéria de codicilo, um tema rápido, tá? Tá lá no Código Civil, dá uma lida em casa, por favor, nos artigos 1881 a 1885 do Código Civil sobre o tema codicilo. 1881 a 1885 do Código Civil sobre codicilo. Dado esse tema de codicilo, que é um tema rápido, um tema curtinho e rápido, podemos começar a falar, então, do testamento. Testamento, sim, é um tema extenso que nós vamos começar hoje, né? Certamente não vamos terminar hoje, vamos continuar na próxima aula, mas já vamos começar a falar, então, agora sobre testamento. A segunda espécie de disposição de última vontade é o testamento, né? É o testamento.
O testamento tem finalidades para que a gente utilize o testamento. Então vamos falar mesmo antes do conceito, que eu falo na sequência, vamos falar das finalidades do testamento. Se eu perguntar para você, qual que é a primeira finalidade, a principal finalidade do testamento? Você, de bate-pronto assim, se você for pensar, para que serve um testamento? Qual é a primeira coisa que vem na cabeça? Para dividir o patrimônio, para dispor sobre os bens, para dividir o patrimônio, para tratar de patrimônio, para dividir o patrimônio, dividir os bens, deixar os bens divididos aí para os herdeiros e para os legatários. E é verdade, a primeira e principal finalidade do testamento é tratar de patrimônio, é tratar de bens, da divisão dos bens. Então, para o testamento a principal finalidade. Entretanto, o testamento não é usado só para isso, não é a única finalidade do testamento. O testamento vai ser utilizado para diversas, ou pode ser utilizado para diversas outras finalidades também. Outra finalidade, então, ou outras finalidades que o testamento pode ser utilizado. O testamento pode ser utilizado para criar uma fundação. Lembra lá da parte geral do Código Civil? Como que uma fundação pode ser criada? Uma fundação pode ser criada em vida por escritura pública ou por testamento. Então, não é raro de acontecer, não só no primeiro mundo, né? Europa, Estados Unidos, Canadá, Japão, Austrália, Nova Zelândia, que já se faz isso há muito tempo, mas no Brasil hoje também se tem feito bastante. Uma pessoa muito rica, por exemplo, faz um testamento e escreve lá no testamento: quando eu morrer, aquele parte do meu patrimônio, tantos milhões, por exemplo, essa pessoa rica vai escrever, que vai ser direcionada para criar uma fundação, uma creche, ou um asilo, ou uma fundação de proteção ao meio ambiente, ou seja, a pessoa vai criar a fundação e vai direcionar aquele patrimônio para a fundação, para aquela finalidade, aquele objetivo da fundação. Então, perfeitamente possível criar uma fundação através de um testamento. Outra finalidade, a nomeação de um tutor. Lembram lá do direito de família? O finalzinho da matéria de direito de família, quando a gente estuda tutela, e uma das espécies de tutela é a tutela testamentária. Lembra das 3 espécies? Tutela testamentária, tutela legítima e tutela dativa. Nós já estudamos isso lá em direito de família. Primeira espécie, portanto, de tutela é a tutela testamentária. O que é a tutela testamentária mesmo? É a tutela indicada dentro de um testamento. É a tutela indicada no testamento. A pessoa faz um testamento e escreve assim: olha, se eu morrer antes do meu filho, da minha filha completar 18 anos de idade, eu quero que o tutor do meu filho ou da minha filha seja fulano de tal. Então o pai, a mãe, escolhe o tutor ou a tutora para o seu filho ou para a sua filha através de um testamento, chamada tutela testamentária. Então está aí o testamento, que pode ser utilizado também para essa finalidade, escolher um tutor para o filho ou para a filha do testador. Outra finalidade é a reabilitação do indigno. Reabilitação do indigno. Nós estudamos nesse semestre, em Direito das Sucessões, sobre a indignidade, também chamado de excluídos da sucessão. E sobre os excluídos da sucessão, a matéria de indignidade, a pessoa pode ser perdoada, né? O indigno pode ser perdoado, né? A vítima da indignidade pode perdoar o indigno. Esse perdão pode ser através de um testamento, pode utilizar o testamento para perdoar o filho, a filha que praticou um ato de indignidade. Então, o testamento também pode ser utilizado para o perdão do indigno, também chamado de reabilitação do indigno. Outra finalidade ainda é a deserdação. Deserdação. Existe deserdação no Brasil? Resposta sim, existe deserdação no Brasil. A deserdação no Brasil, entretanto, é diferente lá que a gente vê nos filmes norte-americanos, né? Lá no filme norte-americano, a deserdação, ela vai acontecer independentemente
do fato praticado pelo deserdado. O pai, a mãe não vai com a cara do filho, pode deserdar o filho. Aqui no Brasil, a deserdação só pode ser feita em algumas hipóteses previstas na lei e também só pode ser feita através de um testamento. Por isso que nós ainda não estudamos. Primeiro a gente tem que estudar testamento, logo na sequência de nós estudarmos cada espécie de testamento, matéria que a gente está começando hoje, estamos começando agora. Depois que nós estudarmos a matéria de testamento, é que nós vamos estudar a deserdação. Então, nós vamos chegar nas próximas aulas também, numa aula que trata da deserdação. Nós vamos estudar deserdação. Né? Todas as conceitos, as hipóteses, quando que pode utilizar, os requisitos para deserdação no Brasil. Mas eu já antecipo, porque tem a ver com a aula de hoje, que a deserdação só pode ser feita em um testamento. Faz um testamento, escreve lá, estou deserdando meu filho, minha filha, pai, mãe, neto, você vai deserdar ali em testamento. Tem que estar escrito em um testamento. Tá? Então, a deserdação também é feita, e só pode ser feita, aliás, em um testamento, portanto, é uma das finalidades do testamento. E tem uma outra finalidade importante do testamento, que o testamento pode ser utilizado, que é o reconhecimento de paternidade ou maternidade. Infelizmente, no Brasil, tem muitas pessoas que não reconhecem o filho ou a filha em vida, em ato para produzir efeitos imediatamente, através de reconhecimento voluntário lá, por escritura pública ou por declaração, ou lá no cartório de registro civil, de modo que esse é o certo, né? Claro, obrigação do pai, da mãe reconhecer o filho, quando sabe que aquela pessoa é seu filho ou sua filha. Mas, infelizmente, não, às vezes isso não acontece, mas pode ser utilizado o testamento. Então, a pessoa pode utilizar um testamento para reconhecer a paternidade ou a maternidade de um filho ou de uma filha via testamento. E aqui tem um aspecto importante de utilizar o testamento para o reconhecimento de paternidade ou maternidade, que é o seguinte: o testamento, ele sempre pode ser revogado por outro testamento. Eu faço um testamento, depois eu faço um segundo testamento revogando o anterior. E posso fazer um terceiro testamento revogando o segundo, e assim por diante. Ou ainda, eu posso permanecer com vários testamentos em vigor ao mesmo tempo. Se eu tenho um testamento, depois eu tenho um segundo testamento, eles não se chocam, tá? As cláusulas testamentárias não se conflitam. E não há uma revogação expressa também, portanto, não há uma revogação nem expressa e nem tácita. Então, como não se conflitam as cláusulas testamentárias, consequentemente, os testamentos podem permanecer em vigor. Mas, se tiver um testamento, você pode fazer um segundo testamento e a primeira cláusula desse segundo testamento escrever assim: o testamento ou os testamentos anteriores estão revogados. Perfeitamente possível. Entretanto, tem uma cláusula em que não é possível revogar. Qual que é a única cláusula testamentária que não é possível revogar? Reconhecimento de paternidade ou maternidade. O reconhecimento de paternidade ou maternidade não pode ser revogado. É a única cláusula de um testamento que não pode ser revogado nem por outro testamento, nem de nenhuma outra forma. Né? Não pode ser revogado. A partir do momento que ocorre o reconhecimento de paternidade ou maternidade por testamento, ele é irrevogável, tá? Mesmo que seja através de outro testamento. Fora isso, todas as outras cláusulas testamentárias podem sim ser revogadas através de um outro testamento. Através de um outro testamento. Então, o testamento pode ser utilizado para diversas outras finalidades, além de dividir patrimônio. Não precisa ser utilizado só para tratar de dinheiro, só para tratar de patrimônio. Pode ser utilizado para diversas outras finalidades também. Isso é comum de ser feito, né? Comum de ser utilizado para outras finalidades também. Mudando de tema, qual que é o tema agora sobre testamento? É a norma reguladora. Qual que é a norma, qual que é a lei que vai ser aplicada se eventualmente acontece uma mudança da lei entre o testamento e a morte? A pessoa faz um testamento,
mas ele demora anos para morrer. Anos depois vem a falecer. Só que nesse meio tempo, entre o testamento e a morte do testador, houve a mudança da lei. A pergunta é, qual lei que se aplica? Duas regrinhas aqui bem simples sobre a norma reguladora, ou seja, sobre a lei que se aplica nesses casos. Primeira regrinha. Capacidade testamentária ativa, ou seja, quem pode fazer testamento. Se chama capacidade testamentária ativa. Em relação à capacidade testamentária ativa, se aplica a lei em vigor no momento em que o testamento é feito. Então, qual que é a primeira regrinha aqui? A lei vigente, no momento do testamento, a lei vigente no momento do testamento é a que regula a capacidade testamentária ativa, ou seja, quem pode fazer testamento. Então, se eu estou fazendo meu testamento hoje e a lei em vigor hoje fala que eu posso fazer testamento, então esse testamento é válido. Mesmo que essa lei venha a mudar depois, esse testamento foi feito sob a égide da lei em vigor hoje, então, em relação à capacidade testamentária ativa, ou seja, quem pode fazer testamento, esse testamento é válido. Esse testamento é válido, tá? Então, repito, a lei vigente no momento do testamento é a que regula a capacidade testamentária ativa. Segunda regrinha. E a capacidade testamentária passiva, né? Qual lei que vai produzir efeitos vai ser aplicada? Capacidade testamentária passiva é quem pode receber bens em testamento, quem pode herdar ou receber legado em razão de um testamento. Aí é a lei em vigor no momento da morte. Então, quem pode herdar, quem pode receber legado, vai depender da lei em vigor no momento da morte. Então, no momento da morte do testador, se houver essa mudança da lei, nós temos que verificar o que se a lei realmente permite que aquela pessoa prevista no testamento como herdeiro ou legatário pode realmente receber aquele patrimônio do falecido, né, do testador. Então, como que ficou essa segunda regrinha aqui? Para a gente fechar esse tema norma reguladora, a lei vigente no momento da morte, a lei vigente no momento da morte do testador é a que regula a capacidade testamentária passiva. É a que regula a capacidade testamentária passiva e também a eficácia jurídica do conteúdo das disposições testamentárias e também a eficácia jurídica do conteúdo das disposições testamentárias. Ou seja, se houver a mudança da lei sobre eficácia jurídica, quando que ela vai produzir efeitos, quando que ela pode, alguma restrição em relação às cláusulas testamentárias, aí vai ser o conteúdo do testamento, tem que estar de acordo com a lei em vigor no momento da morte. Se a lei em vigor no momento da morte proibir, alterar a eficácia, a produção de efeitos de alguma cláusula testamentária, então ela vai obedecer à lei em vigor no momento da morte do testador. Dada essa introdução, então, na matéria de testamento, tá? Introdução na matéria de sucessão testamentária, já demos codicilo, e agora demos uma introdução na matéria de testamentos, podemos chegar ao conceito de testamento. Normalmente eu trago um conceito o mais rápido, objetivo possível, que seja completo, é claro, para facilitar o entendimento da matéria. Eu trouxe, entretanto, aqui um conceito que ele é um pouquinho mais extenso, mas ele é um conceito totalmente completo, que traz todos os aspectos importantes do testamento que precisam ter no conceito, de modo que eu vou explicar, eu vou falando e vou explicando parte por parte desse conceito, qual o significado dessas expressões, para a gente ter a completa entendimento do conceito que eu trouxe sobre testamento. Então, vamos lá para o conceito de testamento. Conceito de testamento. Testamento é
o ato jurídico unilateral. Primeira parte do conceito, então, é essa. É o ato jurídico unilateral. O que significa dizer quando eu falo que o testamento é o ato jurídico unilateral? É ato jurídico unilateral porque é praticado por apenas uma pessoa. Testamento, ato jurídico unilateral significa isso. É praticado por apenas uma pessoa. Então, o testamento nunca é praticado por duas ou mais pessoas. Aliás, é proibido. É proibido que duas ou mais pessoas façam um testamento no mesmo documento. Dou um exemplo. Vou imaginar que marido e mulher queiram fazer um testamento. Eu já vi isso várias vezes em processo de inventário, né? O marido quer fazer um testamento e faz, deixando a parte disponível para a esposa, e a esposa faz um testamento, deixando a parte disponível para o marido. Pode fazer isso? Pode. Muito comum, já vi isso várias e várias vezes em vários processos de inventário, e isso é perfeitamente possível, né? O marido, o companheiro de união estável, deixar a parte disponível. Pode deixar para quem quiser, muito uma razão, pode deixar para o cônjuge ou para a companheira, e vice-versa. A companheira ou a esposa faz lá o testamento, deixando a parte disponível para o marido ou para o companheiro. Entretanto, mesmo sendo marido e mulher, cônjuges, casados, ou mesmo sendo companheiro ou companheira de união estável, não podem fazer no mesmo documento, no mesmo papel, digamos assim, no mesmo documento, o testamento. Professor, então cada um tem que fazer o seu testamento? Sim. Ah, mas eu vou ter que pagar duas vezes lá no tabelionato de notas, lá para fazer cada um fazer o seu testamento. Vou pagar o valor de um testamento para um e o valor do testamento para outro. Paciência, não tem o que fazer. Tem que fazer, cada um tem que fazer o testamento. Pergunta aqui da Alessandra: o codicílio também é unilateral? Também, Alessandra. O codicílio, tal como o testamento, é unilateral, ou seja, só pode fazer uma pessoa, só pode fazer também o codicílio. Nunca se pode fazer duas ou mais pessoas, seja o codicílio, seja o testamento, tá? Então, as duas espécies de ato de última vontade são atos jurídicos unilaterais, obrigatoriamente unilaterais, tá? Ao contrário dos contratos, que sempre são atos jurídicos bilaterais. Todo contrato, diferentemente de testamento e codicílio, os contratos, de modo geral, são atos jurídicos, negócios jurídicos também chamados, né? De bilaterais. Por que bilaterais? Todo contrato, sem exceção, precisa de dois contratantes. Contrato de compra e venda, comprador e vendedor, contrato de fiança, fiador afiançado, contrato de locação, locador e locatário, contrato de comodato, comodante e comodatário, contrato de mútuo, mutuante e mutuário, e assim por diante. Mesmo a doação, doador e donatário, tem duas partes contratantes. No contrato de doação, nós vamos ter também, como todos os outros contratos. Então, um exemplo, se você quiser falar, professor, me dá um exemplo de ato jurídico bilateral, para a gente comparar com o testamento e o codicílio, conforme a Alessandra perguntou, que ambos são atos jurídicos unilaterais. Atos jurídicos bilaterais são todos os contratos. Todos, sem exceção. Tá? Todos os contratos. Pode lembrar, em qualquer contrato que vem na sua cabeça, você vai estar dando um exemplo de ato jurídico bilateral. E se alguém te perguntar o exemplo de ato jurídico unilateral, obrigatoriamente, já lembra do testamento e lembra do codicílio, que só é praticado, só pode ser praticado por uma única pessoa, tá? Então, o testamento é o ato jurídico unilateral. Vamos continuar o nosso conceito. Personalíssimo. Personalíssimo. O que quer dizer personalíssimo? Segunda parte aí do conceito. Personalíssimo quer dizer que tem que ser praticado obrigatoriamente pelo testador. Quando eu falo isso, isso tem uma consequência jurídica importante, que é a seguinte: nunca, e no direito tem que tomar cuidado para falar isso, mas aqui pode falar com tranquilidade. Nunca pode ser feito por procuração.
Não existe testamento por procuração. Nunca, nunca. Professor, às vezes me perguntam assim, professor, mas a pessoa, o testador, está consciente, mas está no hospital, quer fazer um testamento. Tem que o funcionário do tabelionato é obrigado a ir lá, vai lá no hospital para fazer. Ah, mas está preso, o testador está preso. Vai o funcionário do tabelionato lá na cadeia, na penitenciária, para fazer o testamento. Mas nunca, nunca pode ser feito por procuração. Pode responder isso qualquer exame de ordem do concurso, você vai acertar, tá bom? Não existe exceção. Então, o testamento é sempre feito pessoalmente pelo testador, tá? É sempre feito pessoalmente pelo testador. Próxima parte do conceito, além de personalíssimo, ele é a título gratuito. Também chamado de benéfico. Lembrando que não tem acento no gratuito, não é gratuito, como já ouvi muita gente falando. É a título gratuito, também chamado de benéfico. Tanto faz, as duas formas estão corretas de falar e de escrever. A título gratuito ou a título benéfico significa que é de graça. Quando eu falo de graça, não é que você não vai pagar lá no tabelionato de notas, não tem nada a ver, né? Quando o testador vai lá no tabelionato de notas fazer o testamento, tem que pagar lá os emolumentos para o tabelião, para o tabelionato de notas. Não é disso que eu estou falando. Quando eu falo gratuito, eu estou querendo dizer o seguinte, que o testador não ganha dinheiro com o testamento. Não ganha e não pode ganhar. Se alguém fizer um testamento para auferir lucro, para ganhar dinheiro, esse testamento será nulo. Chamado testamento com condição captatória, o que é proibido, tá? Né? O chamado testamento com condição captatória. Esse testamento será nulo. Por quê? Porque você não pode captar dinheiro, ganhar dinheiro, lucrar com o testamento. O testamento serve para aumentar o dinheiro de alguém, do herdeiro, do legatário, mas nunca do testador. Então, o testador pode fazer qualquer pessoa ganhar dinheiro com o testamento, menos ele próprio. Tá? É proibido. Então, quando eu falo que o testamento é a título gratuito, significa isso, que ele é feito nunca para o testador ganhar dinheiro. Portanto, ele é feito de graça, no sentido de que nada recebe o testador. Ou seja, o testador nada recebe de aumento do seu patrimônio, de lucro, para fazer o testamento. Ele tem que continuar pagando lá o tabelionato de notas, é claro, para fazer o testamento. Isso é outra coisa, tá? Quando a gente fala que é título gratuito, significa isso, que não pode o testador ganhar dinheiro com o testamento. Tá? Se isso for feito, esse testamento é nulo, porque é chamado testamento com condição captatória. Próxima parte do conceito, solene. O testamento é um ato jurídico solene, formal. O que quer dizer quando a gente fala que o testamento é um ato jurídico solene, formal? A gente está dizendo que o testamento deve obedecer a uma série de formalidades, a uma série de solenidades. E se essas solenidades não forem cumpridas, o testamento será nulo. O testamento será nulo. Então, o testamento, ele vai ser feito e deve ser obedecidas as solenidades. Nós temos 6 espécies de testamento. Cada espécie de testamento tem uma solenidade, ou tem solenidades, que são diferentes de uma espécie para outra. Claro que ao longo das nossas próximas aulas a gente vai estudar com calma cada uma das espécies de testamento e as formalidades de cada espécie de testamento. Importante nesse momento saber que o testamento é um ato jurídico solene, ou seja, existem solenidades que devem ser obedecidas sob pena de nulidade do testamento. Além de solene, ele é revogável. O testamento é revogável. O que significa dizer que o testamento é revogável? Pode ser revogado. Pode ser revogado como? Só de um jeito.
só existe uma forma de revogar, que eu falei agora há pouco, por outro testamento. Se você me perguntar, Cristiano, como que eu revogo um testamento? Fazendo outro. Fazendo outro. Não tem outro jeito de revogar. Nenhum outro ato jurídico, negócio jurídico, é suficiente para revogar um testamento que não seja um outro testamento. Mesmo que nesse segundo testamento esteja escrito assim: o testamento anterior ou os testamentos anteriores estão revogados. Aliás, os bons livros de prática jurídica escrevem o seguinte, que é de bom alvitre, é uma sugestão, não é obrigatório, mas é uma sugestão, de que, quando se faz um segundo testamento, se coloque lá na primeira cláusula testamentária. O testamento ou os testamentos anteriores estão revogados. Né? Aí você coloca tudo no mesmo testamento, né? Aquilo que você quer manter nos testamentos anteriores, você coloca no Novo Testamento, aquilo que está revogado já vai estar revogado mesmo, porque você está escrevendo na primeira cláusula que os testamentos anteriores estão revogados. Mas perceba, isso é uma sugestão de prática forense, de prática jurídica, né? Uma sugestão dos livros de prática jurídica. Não é uma obrigação, e não é mesmo. Aqui no direito civil mesmo, se você me perguntar, mas eu posso ter um primeiro testamento, depois fazer um segundo testamento, e ambos permanecerem em vigor? Sim, sim. Se eu faço um testamento, depois eu faço um segundo, eles não se conflitam, as cláusulas testamentárias não se chocam. E também, esse segundo testamento não revogou expressamente o primeiro, ambos os testamentos permanecem válidos e com a morte do testador ambos os testamentos irão produzir efeitos jurídicos. Então você pode ter o testador pode ter 2, 3, 4, vários testamentos válidos que vão eventualmente produzir efeitos jurídicos, porque não foram revogados por um testamento posterior e não são incompatíveis um em relação ao outro. Tratam de bens diferentes, de assuntos diferentes, de modo que é possível, sim, ter legalmente, validamente, vários testamentos. Não é de boa técnica, uma sugestão que isso não seja feito, mas é possível, tá? É possível ter mais de um testamento ao mesmo tempo, tá? Então, ele é revogado por um outro testamento, lembrando que aquela observaçãozinha que eu fiz agora há pouco, só tem uma cláusula testamentária que não é revogada por outro testamento, que é o reconhecimento de paternidade e o reconhecimento de maternidade. Próxima parte do conceito é um ato jurídico causa-mortes. O testamento é um ato jurídico causa-mortes. O que significa dizer que o testamento é um ato jurídico causa-mortes? Ele só produz efeitos a partir da data da morte. O testamento só produz efeitos jurídicos a partir da data da morte. Então, isso que se chama ato jurídico causa-mortes, ele só vai produzir efeitos jurídicos a partir da data da morte. E, finalmente, o finalzinho do conceito é o seguinte, pelo qual alguém transmite no todo ou em parte bens e faz outras declarações, pelo qual alguém transmite no todo ou em parte bens e faz outras declarações. O que quer dizer esse finalzinho do conceito? Então, pelo qual alguém transmite no todo ou em parte. O que quer dizer no todo ou em parte? Mesmo que a pessoa possa eventualmente colocar todos os bens no testamento, ele não é obrigatório. Imaginar que a pessoa tenha 10 imóveis, quer deixar em testamento só um imóvel, tá? 1, 2, pode, sem qualquer problema, né? Então, não é obrigatório que o testador coloque no testamento, disponha em testamento de todos os seus bens. Ele pode dispor apenas de parte dos seus bens. Pode acontecer de ele dispor de todos os bens no testamento? Pode, até porque 50% é a parte disponível, se ele tem herdeiro necessário, 50% ele deixa para quem ele quiser, né? E os outros 50%, se ele tem herdeiro necessário, ele até pode também dispor em testamento, desde que seja para os herdeiros necessários, né? Se
se o testador não tem herdeiro necessário, aí a parte disponível é 100%. Então vamos entender isso. Se o testador não tem qualquer herdeiro necessário, descendentes, ascendentes, cônjuge, companheiro, então ele pode dispor de 100% do seu patrimônio em testamento para quem ele quiser. Parte disponível 100%, para quem ele quiser, certo? Então, se o testador não tem qualquer herdeiro necessário, 100% do patrimônio pode dispor em testamento para quem quiser. Mas, e se o testador tem herdeiro necessário? Tem pelo menos um descendente, ou um ascendente, ou cônjuge, ou companheiro de união estável. Se tem pelo menos um herdeiro necessário, aí 50% do patrimônio é legítima. É a legítima que obrigatoriamente tem que ficar para os herdeiros necessários. E 50% é a parte disponível. Então, você vai ter 50% e 50%. 50% parte disponível, 50% é a legítima. 50% da parte disponível, o testador pode deixar em testamento para quem quiser, tá? Para quem quiser. E os 50% da legítima, ele não vai poder deixar para quem ele quiser, mas ele pode fazer um testamento deixando para o filho, por exemplo, os filhos, que são os herdeiros necessários. Então ele já pode antecipar toda a divisão da herança para os próprios herdeiros necessários. O que é muito inteligente de ser feito. Sabe por quê? É para evitar briga, para evitar discussão entre os filhos. Vamos imaginar que eu tenha 5 filhos, ou 2 ou 3, né? Salvo se a pessoa tiver um filho só, vai ficar tudo para ele, se o cônjuge não é herdeiro, dependendo do regime de bens, conforme nós já estudamos na sucessão legítima. Se você tem um herdeiro só, né? Aí vai ficar para esse herdeiro, ponto final. Aí não vai ter tanto problema, não haverá uma divisão, né? Porque, da herança, porque haverá apenas um herdeiro. Mas se a pessoa tem 2 ou mais herdeiros, haverá uma divisão da herança. Não é isso? Então, vamos imaginar que eu tenha lá 5 filhos, ou 2, ou 3, ou 4, ou 5 filhos, ou seja, 2 ou mais filhos. Tá? Eu quero fazer um testamento e eu vou deixar todo o meu patrimônio para os meus filhos. Pode? Pode, porque eu estou deixando a parte disponível e a legítima também para os herdeiros necessários. E eu quero o quê? Evitar briga entre eles. Para um não ficar discutindo, olha, eu vou ficar com a casa, eu vou ficar com o terreno, eu vou ficar com o sítio, eu vou ficar com o dinheiro. Não, eu já faço a divisão. Olha, o filho A fica com esse imóvel, o filho B fica com o imóvel 2, o filho C fica com o imóvel 3, o filho D de dado fica com carro, mais dinheiro, tal, e o filho E fica com uma parte do dinheiro, com um imóvel de menor valor. Pronto, eu já vou definindo em testamento, que é perfeitamente possível o testador fazer, todos os meus bens. Por que posso fazer com todos os meus bens? Porque eu estou deixando para os próprios herdeiros necessários. Claro, para outras pessoas que não sejam herdeiros necessários, eu só posso, quando eu tenho herdeiro necessário, deixar 50%, que é a parte disponível, claro, né? Aí eu só posso deixar 50%, que é a parte disponível. Então, esse finalzinho do conceito tá no todo ou em parte bens, tá? Então, quer dizer isso, pode deixar todos ou parte dos bens, conforme acabei de explicar. E aí, as últimas palavras, e faz outras declarações. Quando no conceito a gente lê e faz outras declarações, está querendo dizer aquilo que eu falei agora há pouco nas finalidades, que o testamento não é utilizado, não precisa ser utilizado só para dividir patrimônio. Ele pode ser utilizado também para tratar de outros assuntos, né? Utilizar para outras finalidades. Pode sim ser utilizado para outras finalidades. Tá? Então, tá aí o nosso conceito de testamento, todos os detalhes que eu gostaria de comentar sobre o conceito de testamento. Próximo tema, sobre testamento, espécies. Espécies de testamento. Vamos lá. Existem no Brasil 6 espécies de testamento. 6. Essas 6 espécies estão divididas em 2 grupinhos, 2 blocos de 3 testamentos. 2 blocos de 3 testamentos. Nós dividimos os testamentos em testamentos ordinários e testamentos especiais. Então, são 2 blocos, 2 grupos de testamentos. 3 testamentos ordinários e 3 testamentos especiais. 3 testamentos ordinários e 3 testamentos
especiais. Por que tem que saber essa divisão? Além do fato da própria lei estabelecer essa divisão, por exemplo, lá no artigo 1862 do Código Civil e 1886, nós temos essa listinha, essas duas listas, na verdade, do testamento ordinário, lá no 1862, e a listinha dos testamentos especiais. Pelo seguinte, os testamentos especiais, eles são feitos apenas em determinadas circunstâncias. Não é qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento. Não. Determinadas circunstâncias vão permitir ou não a confecção e a validade e a produção de efeito jurídico dos testamentos especiais. Claro que a gente vai estudar cada testamento especial lá na nossa próxima aula. Tá? E também saber os testamentos ordinários. Os testamentos ordinários são aqueles que podem ser feitos a qualquer momento, por qualquer pessoa, né, obedecidas as formalidades, claro que a gente vai estudar também na próxima aula, né, cada espécie de testamento, mas essas formalidades devem ser obedecidas, mas obedecidas as formalidades, qualquer pessoa pode fazer a qualquer momento os testamentos ordinários, por isso que eles são chamados de testamentos ordinários. Tem uma outra razão, o próprio legislador, o próprio Código Civil, escreve assim algumas vezes, em determinada situação, só pode testar ordinariamente. O testador deve testar ordinariamente. O que quer dizer isso? Quando a doutrina ou a lei escreve que em determinada situação deve testar ordinariamente. Testar ordinariamente significa testar utilizando uma das espécies de testamento ordinário. Deve utilizar uma das espécies de testamento ordinário. Tá? Vamos a eles, então, quais são elas, né, as espécies de testamento. Vamos começar com os testamentos ordinários. Os testamentos ordinários. Quais são os testamentos ordinários? Primeira espécie, testamento público. Primeira espécie de testamento ordinário, e o testamento público é o mais usado. 99% dos testamentos são de testamentos públicos, tá? A gente vai estudar com calma, né, o testamento público, aliás, cada uma das espécies. Tá? Mas é certamente das 6 espécies, se você somar todas as outras 5 espécies, vai dar 1%, né? 99% dos testamentos feitos são de testamentos públicos. Segunda espécie de testamento é o testamento cerrado. O testamento cerrado. O testamento cerrado, gente, ele é escrito com C, cerrado com C, porque cerrado vem de fechado. Então, o testamento cerrado também é chamado o testamento cerrado, também é chamado de testamento fechado, também é chamado de testamento secreto. Eu estou falando essas palavrinhas para fins de exame de ordem, de concurso. Também é chamado de testamento cozido. E também chamado de testamento costurado. Olha lá, o testamento cerrado, cerrado com C, também é chamado de testamento fechado, secreto, cozido e costurado. Todas as expressões para a doutrina se referir ao testamento cerrado. Cerrado com C tem o significado de fechado, né? Não é cerrado com S, cerrar com S é cortar, né? Você vai cortar o testamento. Você vai cerrar o testamento com C, significa fechar o testamento que ninguém sabe o conteúdo. A gente vai ver os detalhes também na próxima aula. Então, o testamento cerrado é o testamento que é secreto, é fechado, ninguém sabe o seu conteúdo. O conteúdo você só vai ficar sabendo depois da morte do testador. Ele é também chamado de cozido. Cozido, não confunda com cozinhado. Ninguém vai colocar na panela e cozinhar o testamento, né? Cozido vem de cozer, né? Não estou falando cozinhado, não vai cozinhar o testamento. Estou falando de cozido, S entre vogais tem som de Z. Testamento cozido vem de cozer, e cozer significa costurar. O testamento cerrado, quando ele é feito, ele é costurado com uma linha. Olha só que interessante, né? Por isso que ele é também chamado de costurado ou cozido, tá? Então, mais para fins de exame de ordem ou de concurso, tá? Na prática se utiliza a expressão testamento cerrado, que é a expressão utilizada pela lei, pelo Código Civil, tá? Mas é bom saber
para fins de exame de ordem de concurso. Testamento, a terceira espécie de testamento ordinário é o testamento particular. O testamento particular também é chamado de testamento hológrafo. Testamento particular também é chamado de testamento hológrafo, com H, H-O-L-O, né? Hológrafo. Testamento particular, para fins de concurso é bom saber também chamado de testamento hológrafo. Testamento hológrafo. O testamento, essas então são as três espécies de testamento ordinário: testamento público, cerrado e particular, tá? Vamos agora para as três espécies de testamentos especiais. Quais são os testamentos especiais? Os testamentos especiais são testamento marítimo, aeronáutico e militar. Testamento marítimo, aeronáutico e militar. Então, as três espécies de testamento são os especiais, testamentos especiais, são testamento marítimo, aeronáutico e militar. Tá aí, então, as nossas 6 espécies de testamento: público, cerrado, particular, marítimo, aeronáutico e militar. Então, as 6 espécies de testamento. Antes da gente estudar cada uma dessas espécies de testamento, eu preciso falar o que a doutrina chama, o que a lei chama, né? Tá na lei, então tem que saber, do testamento conjuntivo. O que é o testamento conjuntivo? É o testamento que tem 2 ou mais pessoas como testadores e, consequentemente, é um testamento nulo. Então, vamos lá. Testamento conjuntivo. Testamento conjuntivo é o testamento que tem, naquele mesmo testamento, naquele mesmo documento, 2 ou mais pessoas como testadoras. Tem 2 ou mais testadores no mesmo testamento. Consequentemente, o testamento conjuntivo é nulo. O testamento conjuntivo é nulo. Ele é proibido por lei, portanto é nulo. Onde que está isso? Artigo 1866 do Código Civil. E o Código Civil, apesar de utilizar a palavra testamento conjuntivo, não fala o que é testamento conjuntivo. Então, quem explica é a doutrina que conceitua, que explica o que seja testamento conjuntivo. O testamento conjuntivo, olha só que interessante. O testamento conjuntivo, ele tem 3 espécies. Ora, se o testamento conjuntivo é nulo e ele tem 3 espécies, as 3 espécies de testamento conjuntivo são de testamentos nulos, né? Claro. Mas o próprio Código utiliza essas expressões que a gente vai ver agora. Quais são as 3 espécies de testamento conjuntivo? Testamento simultâneo, testamento recíproco e correspectivo. Testamento simultâneo, recíproco e correspectivo. Então, são as 3 espécies de testamento conjuntivo. Isso a gente também vê lá no artigo 1863. O próprio artigo 1863, então, fala que o testamento conjuntivo é proibido, portanto é nulo se for feito, e ele tem 3 espécies: o simultâneo, recíproco e o correspectivo. O que é o testamento simultâneo? Testamento simultâneo é o testamento feito por 2 ou mais pessoas no mesmo instrumento. 2 ou mais pessoas no mesmo instrumento, deixando bens para uma terceira pessoa. Então, 2 ou mais testadores no mesmo testamento fazem o testamento desses 2 testadores, deixando bens para quem eles quiserem. Esse testamento será um testamento conjuntivo simultâneo e, consequentemente, é um testamento nulo. É um testamento nulo.
tá? Então, a primeira espécie de testamento conjuntivo é o testamento simultâneo, que é nulo. Segunda espécie de testamento conjuntivo é o testamento recíproco. O que é o testamento recíproco? Um testador atribui bem em favor do outro e vice-versa. Repito, um testador atribui bem em favor do outro e vice-versa no mesmo testamento, tá? Então, o A, no mesmo documento, no mesmo testamento, deixa bens para o B e o B deixa bens para o A, tá? Pode ser um bem, pode ser todos os bens, toda a parte disponível, não interessa. Se isso acontece, né? Se um testador deixa para um segundo testador e o segundo testador para o primeiro testador, no mesmo documento, o testamento de ambos, esse testamento é nulo, é proibido, é nulo, né? E, antes da pergunta aqui, só para terminar o raciocínio, o testamento correspectivo, aí tem algumas perguntas aqui chegando, testamento correspectivo. O testador deixa a terceiro, mediante condições mútuas, bens. Então, ele deixa os bens em testamento com a condição mútua, dizendo assim, olha, eu deixo minha parte disponível para fulano de tal, com a condição de fulano de tal deixar bens para aquele testador original, tá? Então, esse testamento correspectivo também é proibido, também é nulo, é uma espécie de testamento conjuntivo. Pergunta aqui da Alessandra, o cartório permite fazer esses tipos de testamento já sabendo que serão nulos? Não, Alessandra, na verdade, o tabelionato de notas, que faz o testamento e lavra o testamento público, ele não deve lavrar o testamento quando se percebe no seu conteúdo que ele vai ser nulificado, que ele é nulo, que ele possui um vício jurídico que vai acarretar a sua nulidade. Então, como você bem está perguntando, né, se aparecem duas pessoas lá no tabelionato de notas para falar, queremos fazer nosso testamento. O tabelião vai falar, pois não. O funcionário, o escrevente do tabelionato vai falar, pois não. Nós queremos fazer um testamento só para nós dois. O que lá o tabelionato tem que falar? Responder. Não pode. Nós não vamos fazer. Nós não vamos lavrar essa escritura, não vamos fazer esse testamento público, porque é proibido. Está no Código Civil, é testamento conjuntivo. Está lá no 1863. A lei, o Código Civil, proíbe que dois testadores façam no mesmo documento o testamento de ambos os testadores. Vocês querem fazer o testamento de vocês? Cada um faz o seu documento, cada um faz o seu testamento. Né? Mesmo que a pessoa fale, mas vou ter que pagar duas vezes. Não, paciência, isso que a lei determina. Não é o tabelionato de notas que inventou essa regra. Isso é uma determinação da lei. Mas eu entendo a pergunta da Alessandra. A Alessandra perguntou isso também pelo seguinte, né? Não existe só o testamento público. Existem testamentos que não são feitos no tabelionato de notas. Apesar do testamento público ser feito, lavrado, e o seu conteúdo ficar registrado no tabelionato de notas, em qualquer tabelionato de notas que o testador queira, existe testamento, que é o testamento particular, por exemplo, que ele é feito em qualquer lugar, não vai precisar ir no tabelionato de notas. Então, vamos imaginar que eu e a minha esposa resolvamos fazer um testamento de nós dois. E aí a gente resolve fazer um testamento só, um documento só, no mesmo testamento. A gente pega 3 testemunhas, né? Se as formalidades a gente vai ver na próxima aula de cada espécie, né? Mas só para dar o um exemplo aqui. Nós pegamos 3 testemunhas, eu faço no mesmo documento o meu testamento, minha esposa também, no mesmo documento, colocamos a data, né? Cidade, data, e os dois assinamos. E lemos em voz alta para 3 testemunhas, as 3 testemunhas testamentárias assinam também o testamento particular. Esse testamento é público. Esse testamento é público, não. Esse testamento é nulo. Esse testamento é nulo. Por que esse testamento particular é nulo? Porque tem 2 testadores fazendo o testamento deles, testadores, ambos os testadores, num documento só, num testamento só. Consequentemente, esse testamento particular é nulo. Apesar de não ser um testamento público, tá? Um testamento particular pode ser feito,
Mas nessa situação específica, esse testamento particular será nulo porque é conjuntivo, é um testamento particular conjuntivo que é proibido por lei. Tem dois testadores fazendo o testamento, as suas cláusulas testamentárias no mesmo testamento. Se em vez de ter, nesse testamento particular, se nós tivéssemos um testador apenas, em vez de dois testadores, se nós só tivéssemos um testador, esse único testador poderia fazer um testamento particular desse jeito. Ele faz um papel, escrevendo as cláusulas testamentárias dele, data, assina, pega 3 testemunhas, lê em voz alta, e os 3 testemunhas assinam embaixo do testador. Pronto, aí esse testamento particular seria válido. Ele só vai ser nulo porque, em vez de ter um testador, os testadores fizeram 2. Então, nesse caso, conforme a pergunta aí da colega, ele não vai ter uma fiscalização do tabelionato de notas, né? Então, mesmo assim, será um testamento nulo. Será um testamento nulo. Essa, então, é a introdução da matéria de sucessão testamentária. Estudamos toda a introdução da sucessão testamentária, estudamos codicilo e já fizemos a introdução da matéria de testamentos e já entramos no testamento, com as finalidades, com o conceito, e demos a ideia geral das espécies de testamento. Na próxima aula, nós vamos aprofundar ainda mais na matéria de testamento e vamos estudar cada uma das espécies de testamento.